Tem interesse em começar na impressão 3D? Ou apenas curiosidade em saber sobre como essa tecnologia funciona? Então, assista esse vídeo que eu vou começar a explicar para você um pouquinho mais sobre essa tecnologia e o mundo da impressão 3D. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Edu e no vídeo de hoje eu vou começar uma série falando sobre a impressão 3D, como essa tecnologia funciona e um pouco mais de curiosidades sobre esse mundo. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouco mais sobre a história dessa tecnologia, como a impressão 3D começou e como ela vem se desenvolvendo nos últimos anos. Mas antes de iniciarmos, peço para você se inscrever no canal e assim não perder os próximos vídeos da nossa série. Há quanto tempo você acha que a impressão 3D começou a ser desenvolvida? Ela é algo dos últimos 10 anos, 20 anos? Bom, na verdade a impressão 3D ela teve início na década de 80. Os primeiros artigos falando sobre essa tecnologia foram vistos no Japão no início da década de 80. Mas o primeiro protótipo realmente construído de impressão 3D foi feito em 1984 nos Estados Unidos, por Chuck Hull. Essa tecnologia era baseada em impressão 3D por cura de resina, chamada de estereografia. E ela foi o pontapé inicial da tecnologia de impressão 3D. Chuck Hull também, logo após desenvolver esse primeiro protótipo, criou a primeira versão de um software fatiador, assim como foi o precursor dos arquivos STL, hoje os principais tipos de arquivos de modelos 3D utilizados na impressão. Mas logo após Chuck Hull ter feito esse primeiro protótipo, nos próximos anos outras tecnologias de impressão 3D também começaram a ser desenvolvidas, como o caso da tecnologia de impressão 3D FDM, que provavelmente é a tecnologia hoje mais utilizada no mundo. Essa tecnologia se iniciou em 1986 e dela foi fundada uma das empresas mais conhecidas no mundo da tecnologia de impressão 3D, que é a Stratasys, que ainda hoje produz impressoras 3D de altíssima qualidade e que produz peças com excelente acabamento. Mas também é uma empresa reconhecida pelos seus altos preços, sendo que suas impressoras são encontradas apenas em empresas de grande porte. E no final da década de 80, assim como ao longo de toda a década de 90, a impressão 3D foi evoluindo cada vez mais, tendo cada vez mais pesquisas e tecnologias sendo desenvolvidas para esse tipo de fabricação. E no ano 2000, essas tecnologias de impressão 3D foram oficialmente reconhecidas como um processo de manufatura, sendo aí então aplicado o conceito hoje muito utilizado no mundo da engenharia chamado de manufatura aditiva. A manufatura aditiva é definida como um processo de junção de materiais com o objetivo de se criar um objeto a partir de um modelo 3D, geralmente camada por camada. E essa definição contempla as mais diferentes técnicas utilizadas hoje no processo de impressão 3D. E a partir do ano 2000, as tecnologias de impressão em 3D tiveram um crescimento exponencial até chegar para o público em geral. E um dos principais projetos responsáveis por difundir a tecnologia de impressão 3D para todo o público é o projeto conhecido como RepRap. Esse projeto iniciou-se em 2005 na Universidade de Bath, na Inglaterra. E ela tinha como objetivo desenvolver uma impressora 3D de baixo custo e capaz de construir boa parte dos seus próprios componentes, ou seja, ser capaz de ser replicado. Esse projeto contou com a colaboração de centenas de pessoas ao redor do mundo nos seus primeiros anos e depois passou para a escala das milhares de pessoas contribuindo. E o mais legal dele é que, desde o início, ele se baseou no conceito de Open Design. Ou seja, tudo criado a partir dele é de uso público para que todas as pessoas sejam capazes de utilizá-lo. E com isso, ele possibilitou a criação de muitas tecnologias e também empresas famosas na área de impressão 3D, como o caso da Prusa, uma empresa europeia da República Tcheca que desenvolve impressoras de alta qualidade, assim como a MakerBot nos Estados Unidos, que posteriormente foi comprada pela Stratasys, que nós já comentamos aqui no vídeo. E junto com essas empresas, milhares de outras surgiram ao redor do mundo, o que nos ajudou a popularizar a impressão 3D e lançar boa parte das impressoras 3D que nós conhecemos hoje em dia, que são as impressoras 3D de baixo custo que estão disponíveis para todas as pessoas. Agora vamos voltar lá no conceito da manufatura aditiva. Por que utilizar esse nome de manufatura aditiva? Bom, basicamente porque essa tecnologia ela tem como conceito de construir objetos a partir da adição de material em locais específicos. Ficou difícil de entender?
Deixa eu tentar explicar de uma forma mais fácil. Possivelmente, quando criança, você já deve ter brincado de uma forma de manufatura aditiva. É bem provável que você já tenha utilizado, brincado com aqueles blocos de montar, tipo Lego. Objetos montados com Lego, eles são muito similares com o processo da manufatura aditiva. Ao brincar com Lego, você vai pegar uma peça de cada vez e pôr ela num lugar específico, geralmente seguindo uma regrinha, um livro, mostrando qual que é o passo a passo a montagem. E a impressão 3D, na verdade, não é muito diferente disso. Ela também vai seguir uma regra, vai seguir um modelo em específico e vai adicionar material local a local de forma a construir um objeto final, muito parecido com uma brincadeira de Lego. Ficou mais fácil de entender? Bom, mas o que diferencia então a manufatura aditiva das demais manufaturas existentes, como os processos de fundição, com molde, conformação ou usinagem? Basicamente está na versatilidade dessa tecnologia. A impressão 3D é capaz de construir objetos com complexas geometrias, ser uma tecnologia de rápido setup, utilizar diferentes materiais, além de ser muito fácil de personalizar objetos. Então, por que não utilizar essa tecnologia para tudo que nós fazemos hoje em dia? É que a impressão 3D também tem alguns de seus pontos fracos. E uma delas é que essa tecnologia não é capaz de produzir produtos em larga escala. Ou seja, se você quiser produzir 1 ou 10 peças de um mesmo modelo, a impressão 3D ela é viável. Mas se for para produzir milhares de vezes esse mesmo objeto, aí a impressão 3D deixa de ser uma tecnologia indicada. Portanto, para poder aplicar a impressão 3D com ótimo resultado e de forma adequada, é importante conhecer os seus pontos fortes e seus pontos fracos e tentar identificar se aquela situação é realmente indicada para esse tipo de tecnologia. Porém, com o avanço das pesquisas nesse setor nos últimos anos, cada vez mais existem novos materiais e tecnologias com novas capacidades sendo aplicadas na impressão 3D. Com isso, a gama de aplicações vem crescendo exponencialmente. E até 2030, a impressão 3D cada vez ficará mais familiar nos processos de fabricações durante o nosso dia a dia. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse breve resumo da história da impressão 3D. No próximo vídeo, eu quero falar para vocês um pouco mais sobre quais são os tipos de tecnologia existente na impressão 3D e quais são os materiais utilizados por essa tecnologia. E, se gostaram desse vídeo, peço que deixem um like e se inscrevam no nosso canal. E assim não percam os próximos vídeos sobre essa série de impressão 3D. Obrigado por acompanhar e vamos juntos continuar dando força à nossa imaginação.